Começa a valer na segunda-feira a proibição das abaias nas escolas da França. É a vestimenta islâmica que não poderá ser mais usada por alunos nos colégios por uma determinação do próprio governo francês. O presidente Emmanuel Macron reinformou a medida e disse que a decisão não é negociável. Vamos conversar com a Priscila Yasbeck sobre a repercussão deste assunto. Priscila, um bom dia para você. Isso é tratado de que forma aí na França? É xenofobia? Medida de segurança? Qual a justificativa? Oi, Jairo, bom dia a todos que nos acompanham. Tem as duas visões, né? Só para a gente relembrar o que disse o presidente francês Emmanuel Macron, nesta sexta-feira ele fez uma visita a uma escola no sudeste do país e ele disse que não vai deixar passar nada sobre esse assunto. Falou que ele sabe que haverá casos de alunas que vão usar as abaias, esse manto que cobre o corpo todo, só deixa o rosto à mostra a partir de segunda-feira. Falou que em alguns casos por negligência, em alguns casos porque algumas alunas vão querer desafiar o sistema republicano, e ele falou que o governo francês deve ser inegociável nesse sentido, endossando e reforçando a posição do ministro da Educação francês, Gabriel Attal, que anunciou essa medida no domingo passado e soltou um memorando falando sobre como as escolas devem se comportar para fazer essa regra passar a valer então na volta às aulas a partir da segunda-feira. Agora, respondendo a sua pergunta, Jairo, existe uma profunda discussão sobre esse assunto e essa discussão envolve intolerância religiosa e também laicidade do Estado francês. Para a gente trazer um contexto, em 1905 a França aprovou a lei da laicidade que separou Estado e Igreja. Desde então o Estado não pode mais financiar atividades religiosas, também não pode ter nenhum tipo de manifestação religiosa e mais recentemente, em 2004, a França proibiu o uso de lenços nas escolas e em 2010 aprovou a proibição do uso da burca, que é aquela vestimenta que cobre o rosto todo, o corpo todo, inclusive o rosto, isso em locais públicos. Agora, então, mais uma medida proibindo, então, o uso das abaias. O que dizem as entidades de defesa dos grupos muçulmanos? Eles dizem o seguinte: o Conselho Francês de Cultura Muçulmana falou que a medida, que a abaia é um sinal de cultura e não um sinal de religião. Eu, inclusive, Jairo, ontem estava conversando com uma marroquina, estava fazendo reportagem de um outro assunto, a gente começou a conversar, ela estava usando o manto, estava usando também um véu, eu perguntei para ela o que ela pensava e ela falou que sofre muito preconceito aqui na França por causa do uso das vestimentas muçulmanas. Ela falou, inclusive, que uma vez ela foi participar de uma entrevista de emprego e que o entrevistador falou: olha, você não vai poder passar para a próxima fase, conversar com o recrutador, se você utilizar o seu lenço. E ela falou, então eu prefiro não ir a essa entrevista. Ela se retirou e ela disse que outras duas garotas muçulmanas estavam com o véu e foram participar dessa entrevista. E ela falou com muita mágoa sobre isso. Ela falou que ela está estudando aqui na França há 2 anos, ela é marroquina, então tem uma educação que já tem o francês na sua educação, no seu país de origem. Ela está fazendo um intercâmbio, fazendo um estágio, estudando, e ela falou que se sente muito desconfortável com esse tipo de medida, porque ela, como as entidades muçulmanas, defende que isso é uma questão cultural, não é que ela está fazendo uma manifestação religiosa em público. Por outro lado, também há uma discussão entre os políticos. Então, os partidos de esquerda, por exemplo, eles falam que esse tipo de medida é islamofóbica, mostra uma islamofobia por parte do governo e também fala que esse tipo de decisão pode, inclusive, ferir os direitos civis da população. Já os partidos de direita, que têm como discurso um discurso de tentar mostrar que existe uma crescente influência do Islã sobre a sociedade francesa, tem muito partido, inclusive, de direita que está crescendo e ganhando apoio por causa disso. Os partidos de direita apoiaram essa medida. Então, além de ser uma medida que fala sobre secularidade, sobre essa lei de laicidade do Estado francês, de um lado, e de outro, a questão da intolerância religiosa, também há uma discussão política sobre isso, com os partidos de direita, com esse discurso mais xenofóbico, dizendo que o governo francês está certo e que deve tentar reprimir ou acabar com o crescimento da influência islâmica na cultura francesa. E, por outro lado, então, os partidos de esquerda falando sobre essa medida e o quanto que ela acaba
passando, né, interferindo nos direitos civis dessa população que vive na França. Hoje são 5 milhões de muçulmanos que vivem na França, em uma população de 67 milhões de pessoas. E só para finalizar e devolver para você, Jairo, o ministro da Educação, Gabriel Attal, ele é um ministro jovem, tem 34 anos e ele é considerado, inclusive, um possível sucessor de Emmanuel Macron. Então, também há uma análise de especialistas políticos que dizem que ele tomou essa medida justamente para flertar com o eleitorado de extrema-direita, que é o eleitorado, por exemplo, da possível candidata Marine Le Pen, que deve representar a extrema-direita nas próximas eleições e tentar, então, se candidatar e se eleger para a presidência aqui na França a partir de 2027. Volto com você, Jairo.